Ok, pessoal, vamos lá? Retornando então, né? Já deu uma descansada, já alongou, vamos lá então. Pessoal, o artigo 4º do Código Penal Militar, nessa nossa parte geral, trata da lei excepcional ou lei temporária. Lei excepcional ou lei temporária. O que é isso? Primeira coisa, antes de lermos o artigo, tem que entender o que é o tópico. O que é uma lei excepcional e uma lei temporária. Sabe por quê? Porque nós estamos estudando a seguinte situação. Uma lei, né, o crime só pode existir se tiver uma lei anterior definindo aquela conduta como crime. Senão, não há crime. Não é isso? Muito bem. Se uma lei posterior desconsiderar uma conduta como crime, ou seja, abolir o crime, extinguir o crime, essa lei posterior aplica-se aos fatos passados. Ela retroage. E o sujeito não pode ser punido. Ainda que já tenha sentença transitada e julgado. Não é isso? Isso. Ainda que esteja cumprindo a pena. Não é isso? Isso. Inclusive sob os efeitos civis. Não é isso? Não é isso, professor. Muito bem. Salvo quanto aos efeitos civis. Quanto aos efeitos civis, ou seja, o dever de reparar o dano, pagar a consequência do crime, isto a nova lei não extingue. Isto permanece. É aquele exemplo em que o sujeito ele está livre da pena porque sumiu com o rádio, mas tem que pagar o rádio. Isso mesmo. Tá bom. Falamos que uma lei mais leve, uma lei mais benigna, retroage para favorecer o agente, de qualquer modo, inclusive quando já tem a sentença. Não é isso? Falamos que uma lei, quando tem várias leis, não pode fatiar a lei, escolher um pedaço de cada uma. Um pouco de cada uma. Tem que ser no seu conjunto. Tá certo? Muito bem. E aí, pessoal, vem a questão da lei excepcional e a lei temporária. O que é lei excepcional? Primeiro, lei excepcional, pessoal, é quando surge uma lei para determinada situação, para determinado período, que esteja ocorrendo uma excepcionalidade no país. Tá certo? Por exemplo, pessoal, vamos pensar no âmbito militar. Imagina os senhores que surge uma guerra. Tá? Em que as Forças Armadas estão empregadas na guerra. Evidentemente, a Polícia Militar não vai para a guerra. Ela é força auxiliar. A princípio, ela não vai para a guerra, ela cuida da segurança pública. Mas, certamente, terá alguma alteração relacionada ao Código Penal Militar que aplica-se tanto à Polícia Militar quanto ao Exército, ao pessoal das Forças Armadas. Nesse período de guerra, porque é um período turbulento, cria-se uma lei para esse período de vigência da guerra. Isto é uma lei excepcional. A lei excepcional é aquela criada para ser aplicada em um período de turbulência, num período excepcional, não num período normal. Entendeu? Porque no período normal, aplica-se o Código Penal Militar. A lei excepcional, porque é uma situação excepcional. É uma situação que foge da normalidade. É isso que é a lei excepcional. No caso da guerra, acabando-se a guerra, acaba-se a vigência da lei excepcional. É isso que é a lei excepcional. A lei temporária é aquela que nasce, que surge com um período certo de validade. A lei temporária não leva em consideração a excepcionalidade do momento, da situação. Ela tem o início e ela tem o fim já determinado. Mas toda lei é assim, professor, negativo. Uma lei, quando ela nasce, ela não nasce com o fim determinado. Tanto que o nosso Código Penal Militar é de 1969. Você viu, né? Tanto que o Código Penal Militar, você viu lá, olha aqui, ó. Decreto-Lei número 1001, de 21 de outubro de 1969. Quando que vai terminar esse Código Penal Militar? Até quando ele vai viger? Ele vai vigorar? Ninguém sabe, ó. Até o dia que surgiu uma lei. Porque ele não é uma lei temporária. Ele vai valendo. Se não surgir
uma lei nova, ele vai embora, vai valendo. Já a lei temporária, não. A lei temporária, ela nasce, ela tem o início e ela tem o fim determinado. A lei que não é temporária, ela só tem o início, mas o fim, ela vai até o dia que vier uma outra lei, o dia que surgir uma outra lei para revogá-la ou para tornar um fato não criminoso, extinguir o crime. A lei temporária, ela nasce já com prazo de vigência pré-determinado. É isso que nós estudaremos agora. Bom, sabendo o que é lei excepcional, lei temporária, olha o que diz o Código Penal Militar. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. O que é isso, professor? Isso é uma exceção àquilo que nós estudamos. Lei que deixa de ter validade não pode ser retroagir para punir o sujeito, exceto se for temporária, exceto se for excepcional, porque a lei excepcional está dizendo o seguinte, ó, mesmo depois que acabar a guerra, na casa da lei excepcional, aquele exemplo que eu dei, ou mesmo depois do fim da lei, se mesmo assim tem um processo, ainda vai aplicar a lei, sim. Por quê? Porque o artigo 4º determina o seguinte, ó, a lei excepcional ou temporária, mesmo que signifique embora, já ultrapassado, já decorrido o período de sua duração. A lei temporária não tem duração certa? Tem. Já terminou, mesmo que já terminou, ou mesmo que já cessou, mesmo que cessadas as circunstâncias que a determinaram, mesmo que cessada a guerra, mesmo que cessado aquele período de turbulência, será aplicada, é aplicada ao fato que ocorreu durante a sua vigência. Senhores, a lei excepcional, lei temporária, uma vez terminado o período de vigência, ela continua não para os novos fatos, continua para punir aquele fato que foi praticado durante a sua vigência. Vou te dar um exemplo, aí você vai entender melhor. Vamos imaginar o seguinte, que o Congresso Nacional cria uma lei que vai vigorar do dia 1º de janeiro de 2010 até 31 de dezembro de 2010. Isso é uma lei temporária, ela já nasceu com prazo certo de validade. Isto é uma lei temporária. Lei temporária é aquela que nasce com prazo certo de validade, de vigência. Todo mundo, em 2010, janeiro, fevereiro, março, abril, já sabia que, quando chegar 31 de dezembro, essa lei vai parar, vai deixar de vigorar. É isso, a lei temporária, beleza. Os senhores concordam comigo que alguns crimes praticados aqui, mesmo depois que terminar a lei, ainda vai ter processo, Imagina o seguinte, que tem processo correndo ainda em 2013, Mas a lei já terminou, a lei já acabou, mas o processo não. Porque processo não é assim, pratica o crime hoje mesmo vai ser processado, hoje mesmo. Não, demora o inquérito policial, demora o processo, vai ter que ouvir testemunha, tem direito de defesa, e são prazos que acabam colaborando para a demora do processo. Muito bem. Nesse sentido, ficaria a dúvida se não fosse esse artigo. Vem cá. E o processo que foi instaurado depois da vigência da lei? Se a lei não existe mais, pode o sujeito que praticou o crime aqui, ser punido em 2013? Pode. Mas a lei não vale mais, ela já não tem mais os períodos de validade, porque era uma lei temporária. Não tem problema. Olha o que diz o artigo 4º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração,
período de duração dela, 31 de dezembro, embora que já tenha decorrido o período da sua duração, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. É isso, pessoal. Na prova vai dizer para você o seguinte, é assim que você tem que observar, quando perguntar na prova para você, você pegou a sua prova, viu que tem um exercício sobre uma questão sobre lei temporária, você fala, a lei temporária, mesmo depois que acabado o seu tempo, o período da sua vigência é o período em que a lei está vigorando, em que a lei está em aplicabilidade, está aplicando, em que ela está em validade, vamos dizer. Mesmo passado esse período, o sujeito praticou um crime lá atrás, no período dela, mesmo depois dela ainda vai ser punido. Tá certo? Porque senão, isso causaria uma impunidade. Porque como ela já nasce com prazo certo, terminou o processo que não acabou, o sujeito ia ficar impune. E aí veio o artigo 4º e falou negativo. Mesmo depois de terminado o período de validade da lei, se o fato foi praticado lá durante esse período, o sujeito vai ser punido sim. Agora, professor, e se alguém praticou um fato depois de 2010? Vai ser punido? Não, porque aí ele está fora da vigência da lei. Ok? Essa é o que quer dizer esse artigo 4º. E a lei excepcional também. A lei excepcional, ela não tem um prazo certo de finalidade. Ela só tem o início e o fim vai depender da exceção. Ninguém sabe quanto tempo vai durar a guerra. 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, ele não é uma lei temporária. Mas, enquanto durar a guerra, aquela lei que foi criada para vigorar durante a guerra, enquanto vigorar a guerra, está vigorando a lei. Estou citando um exemplo só para você. E dei o exemplo da guerra. Mas poderia ser uma lei criada num período de greve. Enquanto demorar a greve, está valendo a lei. Uma lei criada no tempo em que o governo decretou congelamento de preço. Enquanto perdurar o congelamento, perdura a lei. Acabou o congelamento, acabou a lei. Acabou a guerra, acabou a lei. Acabou a greve, acabou a lei. Isto é uma lei excepcional. Senhores, e aí termina a excepcionalidade, ou seja, termina a circunstância que determinar a lei, e os processos que estiverem em andamento também terminam? Não. O sujeito praticou um crime aqui, ele ainda pode ser processado, mesmo depois de cessada a circunstância excepcional. É isso que quer dizer o artigo 4º, senhores. Ou seja, aqui não aplica aquela situação que diz o seguinte, se a lei deixou de valer, se a lei desconsiderou o crime, o sujeito não vai ser punido. Na lei temporária ele vai. Pela lei excepcional ele vai. Por quê? Porque só a pergunta básica é, vem cá, ele praticou esse crime quando a lei estava vigente? Quando a lei estava em vigência? Quando a lei estava em vigor? Quando ela estava valendo? Sim. Então ele vai ser punido, ele vai ser processado. Se ele não provar sua inocência, ele vai ser punido por isso. Entendeu? Tá? É isso que quer dizer lei temporária e lei excepcional quanto à sua aplicabilidade. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias, você enxerga, professor, quando ele fala em período de duração, ele está falando para temporária. Quando ele fala em cessadas as circunstâncias, circunstância está ligado com excepcional. Isso, garota, ou garoto, que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Se o cara que examinador da sua prova querer fazer sacanagem, você vai enxergar. E você vai enxergar o seguinte, a lei excepcional temporária, uma vez cessada a sua vigência, não se aplica aos casos, mesmo que tenham sido praticados antes. Falso ou verdadeiro?
Falso, professor. Parabéns, falso. Porque não se aplica aos novos fatos, mas se aplica aos fatos que foram praticados durante a sua vigência. Aê, muito bem, muito bem. Você está vendo, pessoal? É questão de você disciplinar e pegar e colocar para você. Vou fechar essa prova, tá? Você, jovem, tem uma carreira brilhante, porque a carreira militar é brilhante, tá certo? Você vai fazer esse concurso agora para soldado da PM, o soldado bombeiro, e depois você já emenda o seu estudo, já aprofunda para a CFO, porque aí você vai ser oficial. Entendeu? Você vai ser. E se você não quiser ser oficial, lá dentro você vai ser cabo, vai ser sargento, vai ser subtenente. Mas se você tem. E você tem essa capacidade. Basta você ter um pouco de disciplina e falar assim: poxa, eu vou continuar estudando. Eu tenho vários colegas, inclusive clientes, que eles eram soldados, estudaram e hoje são oficiais, são tenentes, capitães, major. Entendeu? Agora, e aí. Interessante, porque tem que pessoas, porque você sabe, você vai formar com um monte de gente. Vai ter um tempo que você vai ser capitão e o seu colega ainda vai ser cabo ou soldado. E você vai ser oficial. Mas por que isso? Porque você ralou mais, você preparou mais, você estudou. E ele continuou, provavelmente, no comodismo, porque não é fácil estudar, né, pessoal? Tem que ter força de vontade. Então você tá jovem, tá, ó, manda bala. Já começa a disciplina agora. Disciplina é o seguinte, pessoal. Vou estudar, vou fazer minha parte. Se for da vontade de Deus, eu vou passar nesse concurso. E coloca isso para você. Se for da vontade de Deus. Porque às vezes Deus está preparando outra coisa para você. Entendeu? Agora, claro, que você quer passar nesse concurso. Se ele quiser, você também quer, você vai passar porque você está fazendo a sua parte. E aí, não pare nisso, pessoal. Continue estudando, a sociedade precisa de você. E você pensa, olhe para você, puxa vida, eu tenho capacidade, eu tenho como servir a sociedade num cargo mais complexo. E aí você toca aí o CFO e aí vai ser oficial. Tá certo? Vamos lá. Artigo 5º. Tempo do crime. Isso cai, pessoal. Fique esperto, hein? Tempo do crime. Antes de olhar, eu vou fazer uma pergunta para você. Imagine o seguinte: o sujeito é baleado hoje e vai para o hospital, morre daqui, é internado, tal e tudo mais, morre daqui 3 meses. Pergunto para você: qual é o dia em que se considera como a data do crime? O dia que ele foi baleado ou o dia que ele morreu? Professor, e agora? É isso que nós vamos estudar. É para isso que presta esse tópico. Tempo do crime. Tempo do crime, senhor, sabe para quê? Simplesmente para saber a data do fato. Data do crime. Ocorre muito em situação de homicídio. O sujeito é baleado hoje, nem sempre ele morre hoje. Ele vem morrer, tempo depois. Olha a complicação que dá. No dia que ele foi baleado, estava em vigor uma lei. Morreu 3 meses depois. A lei já tinha mudado. E seja para pior ou para melhor. A lei já tinha mudado. E agora? Qual lei vai aplicar? Bom, se a lei mudou para melhor, nós já sabemos que ela retroage. Mas e agora, hein? Se a lei mudou para pior, dependendo da data do fato, e no dia que o cara morreu, já tinha 2 dias que tinha mudado a lei. A lei mudou 2 dias antes da morte. Se você considerar que o dia da morte é o dia do fato, você vai entrar na lei nova, mesmo que ela for pior, porque ela já estava em vigor no dia da morte. Agora, se sua resposta for não, para aí, o dia do fato é o dia do tiro. E sendo o dia do tiro, essa lei que veio depois é pior, não pode retroagir. Está vendo como é importante definirmos qual é a data do crime? O Código Penal Militar te dá isso aí de graça, de mão beijada, de forma fácil. Pergunto para você, qual é a data do crime? Quando que se considera o tempo do crime? Está aqui. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja
ou do resultado? Senhores, o que leva-se em consideração, o que se leva, porque aí tem uma ênclise, né? O que se leva em consideração para definir a data do crime, que é o momento. Momento é data. Momento aqui não está ligado com hora, está ligado com a data do crime. O que se leva em consideração para definir a data do crime é o dia da ação, ou da omissão. Omissão de socorro, por exemplo. É a data da ação ou da omissão? E não a data do resultado. Então, você responde a pergunta seguinte: vem cá, o sujeito é baleado hoje e morre daqui a 3 meses. Que dia que é a data do crime? Hoje. Muito bem, porque é o dia da ação e não o dia do resultado. É o dia da ação, embora seja outro dia o resultado. Olha aqui, ó, ainda que o outro seja o do resultado. Tá certo? Porque nós adotamos a teoria da atividade e não do resultado. Aqui, ó, é a teoria da ação, teoria da atividade. A atividade vem de ação, né? Para definir o tempo do crime, para definir o momento do crime, é o dia da ação ou da omissão. Mas o sujeito veio falecer depois, não interessa, porque ainda que outro seja o resultado. Professor, manda uma de omissão. Por exemplo, você é policial, está em serviço, está vendo que o cara sacou uma arma para atirar no outro, você podia agir e não agiu. Você foi omisso, aí o cara acabou matando o outro. Cara, você pode rodar por omissão aí. Ó. O cara atirou, veio morrer 6 meses depois. Que dia é a data do seu crime? Dia que ele morreu ou no dia que você omitiu? No dia que você omitiu. Porque o tempo do crime, a data do crime, leva em consideração ou a data da ação ou a data da omissão. Não interessa a data do resultado, então, pessoal. Cuidado, guarda aí. Não interessa a data do resultado, e sim a data da ação. Data que ocorrer. Aí você pensa no exemplo. O melhor exemplo é pensar no homicídio. O sujeito é baleado hoje, morre daqui 3 meses. Pergunta-se para você qual é o tempo do crime. Tempo do crime é data do crime. É no dia que ele foi baleado e não no dia em que ele morreu. Pronto. Tá? Lugar do crime. Lugar do crime significa o seguinte, é como eu de perguntar para você nesse tópico. Bom, professor, o tempo do crime eu já sei. Tempo do crime, estou tranquilo, numa boa. Tempo do crime é para definir a data. E o Código Penal Militar define que a data do crime é a data da ação ou da omissão. Mesmo que o resultado seja depois. Tranquilo. Isso eu já sabia, professor. Muito bem. E o lugar do crime? O lugar do crime é como se fosse assim, eu perguntasse para você, vem cá, você é policial, no estado de Mato Grosso, você está numa operação lá em São Félix do Araguaia, né, assalto a banco, você ingressou no BOP, inclusive, você virou caveira, você fez curso de caveira, você desce do helicóptero, te dando, entendeu? Olha que massa, entendeu? E você abriu fogo e matou um cara lá. Matou não, atirou no cara lá. O cara é colocado no helicóptero, trazido para Cuiabá e morreu aqui. Ai, 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 ai. E agora, qual que é o lugar do crime? Lá em São Félix do Araguaia, onde você baleou o cara? Ou aqui? Sim, mas se eu baleei o cara, estava em serviço, professor. Sim, mas vamos imaginar que o Ministério Público acha que você excedeu. Ele vai tocar uma denúncia em você. Você acha que... Aí você vai ter que se defender e provar a sua inocência. Tem muito disso, tá, pessoal? Tem muito disso, tá? Eu falo porque eu vivo isso, tá certo? Eu atuo nisso na Justiça Militar, tá certo? Claro que depois você pode ser absolvido, inclusive, né? Mas o Ministério Público pode falar assim, não, você alvejou o cara, você podia ter dado só um tiro, você metralhou o cara, você excedeu. Pronto, você tem que fazer a sua defesa. Aí pergunta-se, qual é o lugar do crime? São Félix do Araguaia, onde você baleou o cara? Ou Cuiabá, onde o cara morreu? Qualquer um dos dois, porque aqui não é igual o momento do crime. O momento do crime é a data da ação. Não interessa se morreu depois. Agora o lugar do crime, olha aqui, ó,
Pensa na pergunta. Baleou o cara em São Félix. Você foi pro BOP. Baleou o cara em São Félix. Assaltante de banco. O cara morreu em Cuiabá. Qual que é o lugar do crime? Tá aqui, ó. Considera-se praticado o fato. Considera-se praticado o crime. O lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa. Lá em São Félix. No todo ou em parte. E ainda que sob a forma de participação. Bem como, ou seja, e ainda, onde se produziu ou deveria produzir seu resultado. Está aí. Aqui nós utilizamos a teoria da ubiquidade, né, na verdade. Né? Por quê? Porque pode ser tanto o lugar da ação, São Félix, quanto o lugar do resultado. Então, o lugar do crime é São Félix do Araguaia e ou Cuiabá. Pode ser um ou outro. Tá certo? Pode ser um ou outro considerado o lugar do crime. Tá? Considera-se praticado o fato, o lugar, não estamos falando de tempo, o lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, seja ela em parte, ou seja, no todo, seja ela totalmente ou em parte. E ainda sob a forma de participação. Nós estudaremos aqui a questão de participação, autor, né? Participação é quando o sujeito não pratica o fato, mas auxilia. Entendeu? Por exemplo, se eu empresto uma arma para você atirar num cara, eu sou partícipe. Tá certo? Porque eu emprestei a arma para você. Não interessa, mesmo como partícipe, o lugar do crime leva em consideração onde ocorreu a ação, bem como onde ocorreu o resultado. Tá? Bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Tranquilo. Ok aqui, pessoal? Professor, por que ele fala assim, ou deveria produzir-se o resultado? Porque às vezes, pessoal, o sujeito é baleado lá, em São Félix do Araguaia, né? Ele é colocado no avião, trazido para Cuiabá e chegou aqui, conseguiu recuperar. Aqui deveria ocorrer o resultado, mas ele recuperou, ficou apenas numa tentativa. Depois você vai provar, ou então o próprio Ministério Público, o próprio juiz, vão dizer, não, você estava em serviço, você não praticou crime nenhum. Mas eu quero saber a conduta, o fato. Onde que ocorreu? Tanto em São Félix, quanto em Cuiabá, porque é onde deveria produzir seu resultado, mas não produziu porque os médicos foram eficientes e o cara se salvou. Tá? Agora vem lá, nos crimes omissivos, aqueles, por exemplo, omissão de socorro é um crime omissivo. Comissível, né? Porque nós temos o comissivo está ligado com a ação. Né? Você atirou no cara, é um crime comissivo. O omissivo vem de omissão. Omissão de socorro. Omissivo. Comissivo está ligado com ação. É aquele que pratica quando há uma ação. Omissivo, quando em razão, quando o sujeito se omite a um dever imposto pela lei. Omissão de socorro, por exemplo. Muito bem. Olha qual é o lugar do crime, porque professor, quando atiro no cara em São Félix do Araguaia, eu estou fazendo uma ação. E se eu tivesse, professor, eu vi o cara baleado, pedindo, gritando por socorro, estou nem aí, não dei socorro para ele. Não fui eu que atirei, professor, eu estava passando para lá, eu sou policial militar também, eu estava passando por lá, o BOP já tinha atirado, falou assim, esse cara vai morrer aí no mato. E eu sou policial, por coincidência eu estava passando por ali e vi o cara gritando. Vou dar socorro para esse cara. Eu não fiz a ação, eu fiz a omissão. Alguém socorreu esse cara, trouxe para Cuiabá e ele morreu. Onde que é o lugar que eu pratiquei o crime, professor? Porque eu não fui o autor dos disparos, eu só fui o que omitiu. É isso que quer dizer o artigo, ó. Nos crimes omissivos,
Você que passou ali e viu o cara agonizando e não quis socorrer. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Para você que fez a omissão, o sujeito, você está passando, ó, e viu o cara agonizando lá em São Félix. O pessoal do BOP falou, vai ficar aí, rapaz, para se aprender. E não deu socorro para o cara, não trouxe. Você, por ironia do destino, você passou e viu esse cara ali. Você olhou e falou, também não vou. Você fez omissão de socorro. Esse cara, alguém depois de você passa, dá socorro para ele, traz para Cuiabá e ele morre aqui em Cuiabá. Pergunto, qual que é o lugar do crime para você que fez a omissão? Porque para o cara do BOP é tanto Cuiabá, tanto São Félix quanto Cuiabá. E para você que só fez a omissão? Cuiabá não será para você o lugar do crime. O lugar do crime para você será lá em São Félix. Por quê? Porque é o local onde ocorreu a omissão. É o local onde deveria realizar a ação omitida. Onde que você deveria pegar o cara e colocar no carro? Em São Félix. Ali é o lugar do crime. Então, quando eu falar em lugar do crime para você, você vai fazer assim, ó. Vai aparecer na sua cabeça. Lugar do crime. Você vai fazer assim, ó. Quando for comissivo, talvez a prova nem chegue a aprofundar disso tanto, mas se aprofundar você mata. Quando for comissivo, ou seja, quando tiver uma ação, né? Pode ser tanto o lugar onde ocorreu a ação, você assim, ó, onde ocorreram os tiros, e também ou, pode ser ou, tanto um quanto o outro, onde ocorreu o resultado, no caso onde ocorreu a morte. Aí, ó, lugar do crime, né? Para o Código Penal Militar, é tanto o lugar da ação quanto o do resultado. Beleza, tranquilo. Agora, quanto ao lugar do crime, quando o crime for omissão, ou seja, os omissivos, somente será lugar do crime o local onde a omissão ocorreu, né? Onde, como diz aqui, né? A omissão ocorreu onde a conduta omissiva ocorreu, onde a ação omissiva deveria ocorrer, onde você deveria prestar o socorro. Nesse caso, então, é o local da omissão e não o local do resultado negativo. É o local da omissão. É onde a conduta omissiva deveria ter acontecido. Onde ele deveria ter prestado o socorro, na verdade. Tá? É isso que quer dizer. Feito isso, retorno no artigo para ver se realmente você compreendeu isso aqui. Clique lá